A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde vamos falar sobre aquela psicoterapia reencarnacionista que consta no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tá? É no capítulo 2 que se fala sobre essa psicoterapia que já estava para chegar, para vir ao nosso planeta, ao nosso mundo encarnado. Foi anunciado em 1946 e em 1996, exatamente 50 anos depois, chegou à Terra. Onde? Através de algumas regressões que são feitas a vidas passadas, tá? O mentor espiritual da pessoa, o anjo da guarda, mostra a ela fatos, situações que vão ajudá-la na sua reforma íntima, no seu processo de reforma íntima, tá? Além da ajuda também com relação à cura de traumas, à cura de fobias, a vivenciar situações do dia a dia, dificuldades que a gente possa estar passando, né? Que a gente possa estar vivendo. Então, tudo isso já constava lá no livro Obreiros da Vida Eterna. E aí chega com a psicoterapia reencarnacionista, de acordo com esse livro e também de acordo com a pergunta 399 do Livro dos Espíritos, que fala: é lícito a gente buscar lembrança de vidas passadas? E os espíritos respondem: para fins fúteis, né? Para besteiras, não. Eu quero saber se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu era rico, se eu era pobre, se eu era bonito, se eu era feio. Para isso, não. Mas ele coloca uma ressalva: quando vem dos espíritos superiores, e o mentor espiritual da pessoa é um espírito superior, não é isso? Mostrando fatos que possam ajudá-lo no seu progresso, na sua evolução, nesse caso é válido. E veja, diferente da tradicional TVP, de terapia de vidas passadas, a psicoterapia reencarnacionista ela não é feita por hipnose. A TVP é por hipnose. Na psicoterapia reencarnacionista não tem hipnose, é um relaxamento. Uma musiquinha, a música tranquila, a pessoa relaxa, expande o seu campo áurico e a partir daí ela consegue fazer uma conexão maior com o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, que vai lhe mostrando fatos, situações que vão ajudá-la nessa reforma íntima, nesse processo aí. Tá certo? E a gente, hoje é o nosso programa número 16, onde estávamos fazendo uma série com o seguinte tema: Doutor, eu ouço vozes. Porque é muito comum a pessoa, quando tem esse sentimento, meu Deus, vai lá, ela está ouvindo voz, está ficando maluca, interna ela, vai lá, não, enche ela de remédio, faz um monte de... E quando muitas vezes não tem nenhuma necessidade disso, né? Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016, são 10 horas e 12 minutos. Então, se você estiver ouvindo fora deste horário, é porque é uma reprise. Se você estiver ouvindo dentro deste horário, legal, você está ouvindo esse programa ao vivo, tá ok? Na Rádio Brasil Espírita. Então, são 10h15 já. Você que está vendo aí o jogo, ou o marido aí que está vendo o jogo, desliga essa televisão, esse jogo tá chato demais. Já passaram 15 minutos já no primeiro tempo, tá 0-0. Tá 0-0, um jogo que você não vai lembrar de nada. Daqui a 3 semanas, você nem vai lembrar desse jogo.
Agora, ouvindo aqui esse programa, essas lições podem ajudá-lo, podem te trazer valores, aí, situações para a sua vida toda. Aliás, a programação da Rádio Brasil Espírita já faz isso, né? Já consegue ajudar muito. Desliga essa televisão aí, vamos embora, vamos assistir aqui o programa, vamos ouvir aqui o programa da rádio, tá bom? Tá aí feito o convite. Bom, para aquelas pessoas que queiram enviar dúvidas, perguntas, né? O nosso programa tem o seguinte formato: 45 minutos que a gente vai falando aqui sobre o tema, depois a gente faz um breve intervalo e responde as dúvidas enviadas pelos ouvintes para o nosso WhatsApp. Então, anota aí o WhatsApp. Quem está fora do Brasil tem que colocar o 55, que é o código do Brasil. Então, 55, e aí coloca. Para quem já está no Brasil, não precisa, né? Vai colocar apenas 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 99247 5631. Pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Não só sobre psicoterapia reencarnacionista, mas alguma dúvida em relação à doutrina espírita, ou às vezes, se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, né? Pode mandar aí, não tem problema nenhum. A gente sempre responde. Ninguém fica sem resposta, tá certo? Quem preferir mandar e-mail, o e-mail é amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir. amorperdãoefé@gmail.com. Tá legal? Bom, vamos lá então. A gente falou muito sobre os casos, né, das pessoas que têm o sentimento de estar ouvindo vozes, ou têm a percepção de estar ouvindo vozes, ou visualizando pessoas, ou visualizando espíritos, né? E aí ela fala, não, eu estou ficando doido, eu estou ficando maluco, eu estou ficando, né? E vai se tratar aí, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, e aí o psiquiatra enche a pessoa de remédios, ela fica dopada e não vai resolver nunca o problema. A gente orienta que quando acontecer um caso assim, primeiro vá numa casa espírita, faça um contato com um psicoterapeuta reencarnacionista. Se você quiser, entra no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é assim, ó, www.portalabpr. A de avião, B de bola, P de pato, e ABPR e R de raiz. Portalabpr.org. Ali você clica atendimentos, né, profissionais, e você pode digitar ali, você vai fazer a busca dentro do seu país, dentro do estado que você mora, da cidade que você mora. Tem também o departamento de caridade, né, sem custo nenhum para aquela pessoa. Então tem tudo ali mastigadinho. Ou também pode perguntar aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente vai orientar. Por que a gente fala isso? Porque em relação à parte espiritual, você estará ouvindo vozes. São espíritos desencarnados. Você estar vendo vultos ou pessoas, ou de repente não é nem vulto, é nítido mesmo, né? O que acontece? Infelizmente, a nossa psicologia e a nossa psiquiatria, ela ainda não leva em consideração a pluralidade das existências. Ela entende que a nossa formação, o nosso caráter, o nosso ego e tudo mais, ele é formado nesta vida. Quando nós somos espíritos eternos, nós já viemos de várias e várias e várias encarnações, várias experiências. Então, quando você tem um trauma e uma fobia, uma dificuldade, onde a raiz do problema seja nesta encarnação, perfeito, excelente, vai funcionar muito bem. Mas, quando vem de uma vida anterior, a coisa vai ficar meio complicada. Vai ser apenas trabalhar para se administrar aquela situação, mas dificilmente vai resolver. E com a psiquiatria ainda tem
né? Você vai tomar vários remédios e tudo mais, aquela coisa toda. Então veja, ainda está chegando, ainda vai chegar o momento que essas ciências, né, a da psicologia, a da psiquiatria, vão passar a levar em conta num diagnóstico a pluralidade das existências. Inclusive, a gente convida estes profissionais de psicologia e de psiquiatria para entrarem no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, né? Tentem fazer o curso de lá, porque quem é psicoterapeuta e que também tem a psicologia e a psiquiatria, olha, aí a coisa fica... Dificilmente esse profissional não consegue ajudar em 100% o paciente, a pessoa que vai buscá-la. Mas enquanto isso não acontece, para que você não seja, né, rotulado como esquizofrênico ou coisas desse tipo, a gente orienta. Vai primeiro na casa espírita, procura uma psicoterapia reencarnacionista, foi lá, não tem mais obsessor, não tem nada disso, e a pessoa continua tendo essas perturbações, vamos dizer assim, né? Sentindo perturbações, onde percebeu-se que não é nada espiritual. Aí sim, vai na psiquiatria. Percebe? Aí sim vai valer a pena. Tá? Então, a gente está falando aqui sobre o tratamento. Como é que funciona esse passo a passo naquelas pessoas que falam, né, que estão ouvindo vozes e tudo mais. Então, o que acontece? O primeiro ponto, né, que ocorre é aquele diagnóstico de esquizofrenia. Esse é o ponto principal. Por quê? A pessoa chega no consultório com o diagnóstico de esquizofrenia e o principal ponto desse nosso tratamento, da psicoterapia reencarnacionista, é fazer com que a pessoa mude esse rótulo, né? Então, vamos tentar compreender que, mas olha, eu estou ficando louco, eu estou vendo gente, eu estou ouvindo vozes. Então, o psicoterapeuta reencarnacionista, ele já mostra a pessoa, vamos mudar esse rótulo. Não é louco, é médium. Mas é um médium sem controle da sua mediunidade. Então é a primeira situação em que a gente deve entender. Tá? Perceber o quê? Que ela apenas está atravessando um momento de vida em que a sua mediunidade está fora de controle. E aí ela vai precisar muito o quê? Aprender a controlar, a dominar essa mediunidade e usá-la a seu favor. E não como uma brecha para espíritos penetrarem no seu pensamento. Ok? É um processo aí que acontece. Muitos médios, e eu vou dizer, inclusive este aqui que vos fala, eu quando não tinha controle era um Deus nos acuda. Porque os espíritos vinham, se manifestavam através de mim, eu estava andando na rua e daqui a pouco vinha, né, e começava a manifestar, eu começava a andar de um jeito diferente, começava a acontecer, até eu compreender isso, foi uma situação bem complicada. E vários outros médiuns relatam isso, esses fatos, essas situações, para poder compreender. Então, né, busque uma casa espírita, faça um evangelho no lar, porque o evangelho no lar é um momento em sua casa que esse espírito que de repente está se manifestando, ele vai ser doutrinado, ele vai ser orientado, ele vai ser amparado pela espiritualidade superior, né? E vai ser encaminhado para o plano espiritual. Na Rádio Brasil Espírita aí você vê programação direto de Evangelho no Lar. Inclusive tem um programa que a gente faz também do Evangelho no Lar. Você pode procurar, entra no Google depois, coloca lá Evangelho no Lar e bota o número 2012. Você vai encontrar nosso site lá. Toda sexta-feira a gente coloca um novo vídeo, o passo a passo do Evangelho no Lar, o significado das palavras mais difíceis do Evangelho, o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, tudo mastigadinho. Então, esse é um grande ponto, a gente compreender que não é loucura, é uma mediunidade sem controle que a pessoa tem. Em mais de 90% dos casos que tem esse diagnóstico, não é a esquizofrenia de fato, mas sim essa mediunidade. Ok? E aí também os seus familiares que
enquanto nós nos encontrarmos geralmente uma vez por semana, né? A pessoa faz a psicoterapia uma vez por semana, mas os seus familiares, essa pessoa não encontra uma vez por semana, mas encontra diariamente, 24 horas por dia. Então é necessário que esses parentes entendam isso e transmitam esse diagnóstico, entre aspas, né, para os membros da sua família, amigos, conhecidos que estejam sabendo aquilo que está se passando. Se isso não for feito, a gente não vai nunca conseguir ir para o próximo passo. Por quê? A psiquiatria primitiva acreditava que tudo era obra dos espíritos. Aí veio a psiquiatria científica e decretou que tudo é desequilíbrio dos neurotransmissores da pessoa, do corpo da pessoa, do cérebro. Vem agora a psiquiatria do futuro, que vem através da psicoterapia reencarnacionista, fazendo uma síntese de ambas. Mas no caso das pessoas que ouvem vozes, né, vai voltar a predominar a psiquiatria primitiva, porque nesse aspecto é a mais correta. É a ação dos espíritos, sim, que está acontecendo ali com aquela pessoa. Compreende? Então é muito importante que a gente entenda isso para poder dar o próximo passo. Se a pessoa não acredita em vida após a vida, não acredita em reencarnação, não acredita que já viveu outras vidas, né? E aí não é acreditar porque o Espiritismo diz não. Vai lá pegar sites de médicos, né? Relatos aí de experiências de quase morte, relatos aí de pessoas que lembram de outras vidas na Índia. Nossa, é uma grandeza. O sujeito, às vezes, é uma criança de 5, 6 anos e fala assim, eu não sou daqui. Eu era casado com a fulana de tal, eu morava no lugar tal, e aí eles vão investigar e encontram aquilo tudo. Tem um filme chamado A Vida de Mânica, Manika, A Vida de Mânica, que ela lembra toda a história. Ela encontrou o marido dela. Ela, com 12 anos, encontrou o marido que foi casado na vida anterior, né, dela. E olha, longe a beça, mas uma distância assim de bem uns 5 mil, 10 mil quilômetros. Onde, nessa época, deixemos claro, não havia internet, mal estava chegando o telefone, não tinha como você saber que era aquela pessoa, aquele lugar, aquelas lembranças. Então veja por aí. Não precisa ver, não, porque aí é religião, né? Religião fica falando que tem que acreditar. Não é isso não. Vai buscar pela ciência. Aí você vai encontrar. Ok? Então, compreendendo isso, agora sim, vamos lá então. Aí vem o segundo tópico aí, né? Desse diagnóstico, de como é esse tratamento. A partir dessa mudança do diagnóstico, eu não sou louco, eu sou médium. Um médium que não está tendo o devido controle. Ok? Nosso WhatsApp aqui está tocando aqui direto. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, né? Acho que está até fazendo barulhinho aí. Então, a partir dessa mudança do diagnóstico, com a pessoa e os seus familiares, tá? Os amigos, entendendo o que realmente está acontecendo, se essa pessoa, né, essa pessoa que ouve vozes, ela não é esquizofrênica, e sim um médium sem controle da sua mediunidade. E aí qual é o próximo passo? Fazer com que ela mude completamente de atitude, que saia dessa situação passiva de ser subjugada pelos espíritos, né? Quer haja ou não uma má intenção sobre ela, uma postura de controle da situação, diálogo mental com esse ser desencarnado, domínio sobre circunstância, né? Ele vai ter que dominar isso e não mais ficar submisso, né? E se posicionando diante da sociedade das pessoas como se fosse um coitadinho, um indefeso, sair dessa aceitação passiva do que está acontecendo. Parar de se posicionar como impotente, como se não tivesse mentores espirituais, guias,
tantos seres de luz que podem ajudar a resolver essa situação se forem chamados, se forem contactados. Mas veja, é preciso a pessoa querer também. Eu não vou ficar aqui, né? E agora? Quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Né? Aí vamos esperar que venha assim, né? Igual lá naquela série, né? Eu, o seu mentor espiritual, chegou aqui para cuidar de você. E agora tudo será resolvido. E eu fico de braço cruzado, sem fazer nada, esperando, né? O super-herói mentor espiritual dá uma butinada num, dá um passa fora no outro. Não, não é assim. Se isso ocorre conosco, vem essa mediunidade, o que acontece? Eu sou o que mais precisa ter uma postura de controle. Eu vou estudar sobre mediunidade. Tem um livro para... muitas vezes a pessoa tem essas perturbações, tem essas influências espirituais, vai na casa espírita, e aí o dirigente fala assim, olha, toma aqui, olha, eu vou resolver seu problema. Pega aí, ó, pum, livro dos espíritos, pum, livro dos médiuns, pum, Evangelho segundo o Espiritismo, pum, o céu e o inferno, pum, a Gênese. Cada livro, né, com 200 páginas e cada um com uma palavra mais complicada do que a outra. Ele abre o livro dos espíritos, aí ele olha assim, prolegômenos. Ele pensa, meu Deus. E aí ele vê, bom, as expiações e as vicissitudes. Aí ele fala, como é que é? O sujeito já está num estado complicado, com a influência espiritual ali, atormentando ele. Jogam 5 livros na frente dele, cada um com uma palavra mais complicada com a outra. É quase que falar para aquele sujeito o seguinte, desiste, meu amigo. Então é preciso também que os dirigentes de casas espíritas e todos orientem. Vamos fazer uma leitura, mas vamos estudar juntos. Vamos trabalhar isso aqui direitinho para ver como é que essa pessoa vai poder resolver. E tratar essa mediunidade, esse domínio da mediunidade. Aqui, pelo menos, onde a gente trabalha, a gente recomenda, sim, todas essas obras. Mas, para começo de conversa, a gente recomenda muito, sabe o que é? Quem está tendo uma mediunidade começando a aflorar, ou que está querendo entender, um livro do Richard Simonetti. Richard Simonetti. Qual é o livro? Mediunidade. 2 pontos. Tudo o que você precisa saber. Já é um livro menorzinho, onde o Richard Simonetti ele esclarece muitas dúvidas, tá? Orienta com muita propriedade, né? Num vocabulário fácil de se compreender, para que aquela pessoa, então, assimilando isso, opa, agora eu estou entendendo, vamos trabalhar isso aqui, vamos fazer isso aqui melhor. A gente sempre recomenda esse livro, vou repetir o nome, Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Se alguém quiser, pode mandar um WhatsApp para a gente, né? Que a gente manda o link desse livro aí para vocês na internet. Nosso WhatsApp, 21 99 247 5631. Então, a pessoa fala, né? É obsessor que está atrapalhando, é espírito vingativo, é espírito ruim. Ela acredita demais nisso. E ela esquece, né, que existem também os guias espirituais, os mentores, os benfeitores, todos esses. É interessante, por que num dia que tudo tenha dado certo na sua vida, você acordou, foi trabalhar, fez as coisas direitinho, chegou em casa com tranquilidade, com segurança, está vendo a sua televisão. Nessa hora, ninguém fala assim, poxa, meu anjo da guarda colaborou, né? Eu consegui receber uma ajuda da espiritualidade. Ninguém fala isso, ou quase ninguém fala. Agora, basta o pão com manteiga cair na calça, né? O lado da manteiga caindo na calça, é claro, né? E depois ainda que você vai tirar o cotovelo, esbarra no café da xícara e quebra. Tem obsessor aqui, tem malfeitor aqui, tem espírito zombeteiro, tem tudo. Meu Deus do céu!
um pacote enorme ali, né, que coloca. Qual é a razão disso? Por que a gente potencializa tanto o lado negativo e esquece muito de valorizar o positivo? Então é a primeira situação aqui que ele coloca. De ficar nessa situação de coitadinho, de vítima, né? A gente fazer o quê? Despertar o guerreiro interno para que ela saia dessa passividade, saia desse encolhimento, tá? E possa transferir a solução dessa situação para o psiquiatra, para o terapeuta, para o centro espírita, quando ela mesma, com a força com a ajuda dos seres espirituais, suponham, ela conseguiria resolver essa questão. Agora, vem logo de cara, né? Um diagnóstico de loucofrenia com ela, aí os conhecidos, aquelas vozes não reais, né? São vozes imaginárias, que é doente. Que é doente, ele tá doente, ele tá doente. Todo mundo fala que ele tá doente ele fica. Nada mais normal, ele vai ficar, né? Tô doente mesmo. Vai se sentir fraca, não vai acreditar que tenha força para reverter isso. E todos vão acreditar que não tem solução, que vai ter que passar o resto da vida tratando essa doença, tomando, né, antipsicóticos, sendo internada de vez em quando. E aí o pobre médium, ele vai ficar sem saída. Provavelmente a sua vida vai ficar assim até o final dela, ou até o momento que ela vá a um centro espírita ou um centro espiritualista buscar uma solução. Ou alguém vá por ela, ou os seus mentores resolvam assumir o caso, encaminhar o espírito que acompanha do mundo espiritual por um fim da situação, ou seja, desencarnando. Tudo isso pode ser evitado, ouvindo vozes e coisas desse tipo, né? Eu conheço um caso de um médium que, sobre esse ouvir vozes, foi uma situação emocionante, porque eles estavam num almoço de Páscoa, a família reunida num almoço de Páscoa, e durante esse almoço, o irmão dele, né, o irmão dele com a esposa estavam lá. Durante esse almoço, ele escutou uma conversa. Era um mentor espiritual conversando com um outro espírito que estava sendo preparado para reencarnar. Então estava o médium ali, o irmão dele com a esposa. Então a esposa dele estava grávida, a esposa do irmão, a cunhada estava grávida. E ele escutou com muita clareza o mentor falando: veja, é a sua primeira reunião com a sua nova família. E diante disso, né, foi um momento, o médium ficou emocionado com aquilo e tal, mas ele conversou isso só com o pai. Só com o pai dele. Não passou para ninguém. Para também não criar nenhum alarde, né, criar um oba-oba e nada disso. E veja, nem a moça que estava grávida sabia que estava grávida. Nem ela sabia que estava grávida. E aí, ele estava ouvindo vozes mesmo? Vale contar que em dezembro do mesmo ano nasceu a criança. Muito linda, muito maravilhosa, muito bonita. Mas nem eles sabiam. Imagine se ele falar: estou ouvindo voz, estou ouvindo aquilo. Então, vamos compreender que não é imaginação, mas ele tem uma realidade. Ele tem uma capacidade mediúnica que ele precisa aprender a dominar, a compreender isso. Percebe aí? Então, vamos lá. O quarto ponto aqui, fundamental. Qual é ele? Como quem ouve vozes é médium e não um doente, então a gente já percebeu isso. Quem ouve vozes é médium, não é doente. Então, torna-se quase que obrigatório que essa pessoa passe a frequentar o local espiritual da sua preferência assiduamente. Porque, embora essa energia divina, a presença dos seres espirituais superiores,
né, tudo isso esteja em todos os lugares, nesses locais na casa espírita vai estar mais concentrada. Então, frequentar periodicamente um centro, uma igreja, um templo, participar das sessões, assistir palestra, receber bênção, passe, transmissão fluídica, escutar boas palavras, bons conselhos, boas orientações, vai trazer um bom ou um ótimo resultado, não só para aquela pessoa, mas o seu acompanhante invisível, aquele espírito que está ali. É muito importante compreender isso, e nessa hora a gente orienta também. Ah, Sérgio, a minha cidade não tem casa espírita. Assiste a programação da rádio, conversa com os apresentadores dos programas da Rádio Brasil Espírita, manda um WhatsApp para a Rádio Brasil Espírita, veja lá quem é que pode conversar, auxiliar, orientar, para que possa ser estudado isso e compreendido. Particularmente falando aqui, pelo nosso WhatsApp, várias pessoas falam sobre isso, contam sobre isso, né? E a gente procura orientar, procura mostrar, a gente indica livros como esse que eu acabei de falar, do Richard Simonetti, Mediunidade, 2 pontos, tudo que você precisa saber. A gente se propõe a tirar dúvidas. Olha, eu li o primeiro capítulo, Sérgio, eu fiquei com a dúvida em tal negócio. Pode mandar, a gente responde, a gente esclarece, para que essa pessoa possa, então, compreender. Então, gente, resumindo, o tratamento para quem ouve vozes de espírito... Ah, vamos lá. Esqueci de falar aqui um ponto importante, né? Embora os medicamentos químicos não tenham capacidade de fazer com que a pessoa pare de ouvir vozes, pois elas não vêm do cérebro, mas de fontes externas. Agora, algumas vezes, esses remédios são recomendáveis para diminuir a angústia daquela pessoa, o estado de depressão, a instabilidade emocional, a insônia. Agora, a internação ela é recomendável somente o quê? Se houver um risco de morte para aquela pessoa. De repente, não aguento ouvindo voz, não aguento mais, vou pular da janela. Não, peraí, então interna, não tem jeito, né? Ou outras pessoas que de repente, não, eu vou matar todo mundo, ninguém acredita em mim, então eu vou metralhar todo mundo aqui. Também não, né? Aí sim, tem que internar. Senão, né, vai piorar esse quadro. Ok? Então é muito importante que a gente compreenda isso. Senão piora, aí sim, vai acabar piorando esse quadro, vai reforçar mais ainda o diagnóstico de doença, né? De um ser doente que é totalmente contrário a esse tratamento que a gente está sugerindo. Agora sim, resumindo, né? Então o tratamento para quem ouve vozes de espíritos é fazer com que ele saia da condição passiva de doente, de louco, de vítima, de incapaz, para uma condição positiva, ativa, de assumir a sua mediunidade, conversar com o espírito ou com os espíritos que lhe acompanham ou lhe acompanham, saber o que eles querem. Se for algo do passado, pedir perdão, propor-se a ajudar esse irmão desencarnado, né? Não atender os conselhos que às vezes um obsessor vem, né? Vamos tomar umazinha lá, vamos beber, vamos fumar, vamos usar uma droga aqui, vamos quebrar as coisas aqui, vamos atentar, pula da janela, pula do 20º andar, atentar contra a sua vida ou de outras pessoas. Você pode chegar e falar, não vou fazer isso, eu tenho meu livre-arbítrio. Não vou, não quero, não faço. E pronto. Né? Então veja quanta coisa que pode ser feito aqui. Tá certo? Aprumar-se, então, erguer a cabeça, a coluna, né? Desabrochar o guerreiro interior que tem aí. Você aí tem muita força. Que nós temos uma força muito maior do que poderíamos imaginar. Você aí que está nos ouvindo tem essa força. Pode não ter descoberto, pode não ter feito ela aflorar ainda. Por quê? Por causa da condição de vítima. Aliás, infelizmente, a nossa mídia, né, trabalha muito para que todo mundo seja vítima, para que todo mundo se posicione. Eu sou todo certo, mas o meu pai me tratava mal, a minha mãe me tratava mal, a minha esposa, ela
ela não é legal, o meu filho é rebelde, o meu patrão é chato. Nossa, que coisa, todo mundo é chato. Pô, e você é o cara perfeito. A gente adora se posicionar como vítima. Ah, eu tenho problema porque meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Gente, a gente não vai conseguir mudar o marido, mudar a atitude do marido, mudar a atitude da esposa, mudar a atitude dos filhos. Mas a gente pode mudar as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa situação no dia a dia. A gente não permitir que fatos e situações que se repetem vida após vida, semana após semana. Opa, não vou mais permitir que esse padrão de comportamento aconteça comigo de novo. Ontem eu fui ao cinema ver aquele filme Deixe-me Viver, que ele fala, né, sobre os casos, a espiritualidade, o ponto de vista de aborto. E no filme ele conta o caso de uma pessoa que a mãe já tinha reencarnado 9 vezes com a proposta de não abortar e repetia o mesmo padrão. Acabava abortando. Na hora do desencarne era perturbação, era uma complicação tremenda ali para o lado dela. Com uma psicoterapia reencarnacionista, às vezes a pessoa não está legal, não percebe, aí o mentor mostra. Ó, uma vida aqui que você abortou. Ó, tem uma outra vida aqui que você abortou. E aí ela lembra daquilo, né? Ó, tem uma outra vida aqui que você também abortou. E o resultado não foi nada legal, o final da história não foi nada legal. Pode ter sido interessante no plano material, né? Porque aí continuou fazendo as coisas, continuou namorando, continuou indo para Gandaia, indo para os passeios, né? Não precisou assumir responsabilidade de pai e de mãe. Mas aí no plano espiritual vem aquele sofrimento. E aí numa regressão é mostrado aquilo, aí a pessoa, opa, não vou deixar isso acontecer de novo, não. Já chega, já foram 9 vidas assim, 9 encarnações falhando, caindo no mesmo erro. Não, eu não quero ter, ao término dessa vida, eu não quero ter o mesmo final que eu tive nas outras vidas, não. E aí ela começa a trabalhar a reforma íntima, começa a se policiar para que não repita. Faz desabrochar dentro dela a guerreira que tem ali. Ah, Sérgio, mas e para quem já abortou e se arrependeu? Eu digo para você o seguinte, quem não errou? Eu não, Jesus já disse, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas o nosso querido Chico Xavier nos ensinou que se nós não podemos modificar o nosso passado, a partir de hoje, podemos construir um futuro novo para a gente. Se você conhece aí, né, o primeiro passo, quem sabe não seja orientar pessoas para que assistam esse filme Deixe-me Viver? Se você conhece alguém que esteja querendo abortar, e é engraçado porque tem algumas pessoas que estão ouvindo o programa nesse momento e que estão entre a cruz e a espada. Algumas querendo abortar e outras que conhecem pessoas e vieram pedir a você uma recomendação de uma clínica, não foi mesmo? Depois manda aí um WhatsApp, não tem problema, pode conversar. E aí então, por que ao invés de procurar uma clínica, assiste o filme? Deixe-me Viver, para compreender todo esse processo. No filme Deixe-me Viver também mostra um caso de aborto que o pai da moça abortou, né, fez a filha abortar, e o espírito que ia reencarnar era o da mãe dele, era o da avó. Olha só. Ele que foi criado com tanto amor por aquela moça, por aquela mãe, que ensinou tantos valores, quando a filha ficou grávida,
a primeira coisa, abortar, e impediu que a mãe dele reencarnasse. Que a avó daquela criança, né, reencarnasse. Ou seja, aquela que foi mãe dele numa vida anterior, iria voltar na condição de netinha dele. Já paramos para pensar nisso? Então veja, a gente pode fazer essa nossa parte. Não podemos mudar o passado. Se de repente abortou ou qualquer coisa assim, o que vai se fazer? Trabalhar para que não se repita mais aquilo. E a gente ainda pode fazer mais. Participar das campanhas, dos eventos, né, em favor da vida. Isso pode ser feito. Não é isso? Mas vamos voltar aqui então. Isso é despertar esse guerreiro interno. Parar de se posicionar. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, vou ser castigado, você isso, você aquilo. Tudo bem, foi uma causa plantada, causou, né, uma causa e efeito. Vai colher o fruto daquilo que plantou. Tudo bem, faz parte. Mas eu posso colher aquele fruto resignado e trabalhando para que agora eu plante novas sementes para colher novos frutos. Isso é desabrochar o seu guerreiro interno. Percebe? Desenvolver o quê? A sua autoestima. Começar a frequentar lugares espiritualizados. Realizar um tratamento com a finalidade de resolver essa questão, né? Incluindo o benefício, né? Beneficiando, né, esses seres que acompanham a pessoa. Estudar, disciplinar, desenvolver a mediunidade. Atender num lugar espiritualista, uma casa espírita. Para quê? Para ajudar irmãos e irmãs que estejam passando por tudo aquilo. Os medicamentos psiquiátricos, os mais leves, como um calmante, um sonífero, tá? Podem ser utilizados para acalmar ou dormir melhor. Mas aqueles chamados antipsicóticos, que na verdade são calmantes poderosos, e servem somente para o seguinte: desacelerar o cérebro da pessoa. Ela vai funcionar em slow motion. Sabe um filme que você bota um pause e aí confere em câmera lenta? O cérebro dela começa a funcionar em câmera lenta, em slow motion. Desacelerar o cérebro. E tem muita gente que vai atrás de remédio assim. A gente repete, são contraindicados. A não ser em casos extremos. E digo mais, apenas pelo tempo necessário. Enquanto é realizado concomitadamente, ao mesmo tempo, o tratamento psicoterápico e espiritual que a gente sugeriu aqui. Percebe? Então, a gente compreendendo isso melhor, aí sim a gente vai fazer essa coisa funcionar. Vamos conseguir curar isso, né? Perceber que, na verdade, isso não é doença e nunca foi doença. É apenas uma mediunidade que existe ali. E que ela pode muito bem se desenvolver, trabalhar aquilo, inclusive utilizar como instrumento de ajuda e de auxílio ao próximo. Deu para a gente finalizar aí com chave de ouro essa parte aqui? Tá certo? Existe uma denominação na psicoterapia que ele fala o seguinte, sobre espírito, né? Ela fala, espírito é uma denominação religiosa para o nosso eu energético, o que nos move, movimenta o nosso cérebro, né? O coração, todo o nosso organismo, todas as nossas funções vitais, nos faz ter pensamentos, sentimentos, movimentos, enfim. Podemos comparar esse eu energético ao motorista de um automóvel. E o nosso corpo físico é como se fosse o automóvel. Vamos imaginar um automóvel e um motorista. O meu espírito, o espírito que está nesta vida, na condição de Sérgio, que está falando com vocês agora, esse espírito é o motorista do carro. E o corpo, que hoje é do Sérgio, né, é como se fosse o carro. Eu não posso mudar de carro? Então, a gente muda de corpo com as várias reencarnações. Deu para perceber? Então, por ser chamado de espírito, criou-se um preconceito quase intransponível junto ao meio científico oficial, que rotula isso como um assunto religioso, quando, na verdade, é o quê? É o prenúncio de uma ciência do futuro que a física vai
sobrepujar a química. Pela física quântica já se percebe muita coisa em relação a isso, e pelos relatos que você já tem cientificamente, não tem nada a ver com religião, já é comprovado isso. Com essas mensagens. A situação lá daquele médium, né, que no almoço de Páscoa ouviu a conversa dos espíritos falando que ia reencarnar. Geralmente, numa situação de gravidez, né, geralmente o marido ou a esposa vão ser os primeiros a saber. E ele soube antes mesmo da moça que estava grávida. O que ele fez foi falar para ela, olha, né, até para não criar um constrangimento e tudo mais, vai que de repente não queriam que ninguém soubesse, né? Ele apenas conversou, ele conta que conversou, olha, vocês, né, a gente sabe que um dia vocês provavelmente vão querer ter filhos e tal, né? Então, aceitem uma sugestão, façam muitas preces na hora de dormir, façam a prece por aquele espírito que vai reencarnar, agradeçam a Deus por essa oportunidade, vibrem, desejem tudo de melhor, transmitam o amor que vocês já têm por essa criança que está para chegar, antes mesmo dela chegar. Se você é médio e de repente acontecer isso, não precisa fazer estardalhaço, fazer oba-oba, não. Não é essa a missão. Chega lá para aquela pessoa, conversa rapidinho, dá essa sugestão e pronto. Percebe? Então, muitas coisas aí, e a gente finaliza esse tema, né? Doutor, eu ouço vozes. Vamos chamar então o nosso intervalo. Vou dar de novo o WhatsApp 21 99247 5631. Daqui a pouquinho a gente volta para responder as dúvidas. Chama lá! Muito bem, estamos de volta, né? E chegou a hora, então, de respondermos as perguntas que foram enviadas aqui para o nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Tem várias aqui, algumas da nossa querida ouvinte Paola, né? Vamos dar uma lida aqui nessas perguntas. Bom, ela coloca sobre por que Deus criou a gente, né? Por que Deus me criou? Será que eu não teria o livre-arbítrio de não ser criada? Bom, se você teria o livre-arbítrio de não ser criada, já não seria livre-arbítrio. Como é que você pode ter o livre-arbítrio de não ser criada? Porque, peraí, deixa eu entender isso aqui direito. Por que não me dá o livre-arbítrio de não ser criada? Mas a partir do momento que você falar assim, eu quero ter o livre-arbítrio de não ser criado. Já foi criada. Né? Não tem como. Então, vem essa criação, esse processo, né? Os benfeitores, os espíritos falam que é um processo que ainda não está ao nosso alcance. Né? A criação dos espíritos, né? O desenvolvimento, ainda são muitas coisas complexas para a gente. É como se a gente estivesse aqui, essa vida, esse planeta, é como se a gente estivesse na escola primária, no ensino fundamental. E eu estou tentando entender um ponto, um tema, que é um assunto de mestrado. Tem que fazer ensino médio, tem que fazer a faculdade, se formar, fazer o mestrado, a pós-graduação, doutorado, lá no doutorado. Veja só. Vai chegar a hora da gente compreender. Mas, por enquanto, tem situações que a gente precisa compreender de acordo com a compatibilidade do grau em que estamos no nosso processo de evolução e de desenvolvimento. Percebe aí, então? Vamos lá. Tem uma outra pergunta. Eu tenho muitas vezes medo de dar o primeiro passo. Né? Como eu posso fazer isso para conseguir vencer, evoluir nessa armadilha que é a encarnação? Bom, a encarnação ela vai ser uma armadilha se a gente assumir desta forma. A gente pode assumir a encarnação muito mais como oportunidade. Quando é feita a psicoterapia reencarnacionista, né, as regressões,
isso fica muito claro. Que, na verdade, a encarnação ela não é uma armadilha, mas ela é uma oportunidade para quitar débitos, para eu não cometer erros que eu já cometi lá atrás. Veja, um aluno que está, vamos falar da escola, um aluno que está na terceira série do fundamental, fez a prova, não passou, repetiu de ano, não foi? Repetiu o ano. Aí no ano seguinte ele vai estudar de novo, vai fazer as provas, e se ele não passar, ele repete de novo. Ele repete de novo. Imagina para espíritos eternos. A reencarnação, ela é o quê? Uma oportunidade dela se corrigir. E com a psicoterapia, ela percebe aonde exatamente ela estava errando. Ela consegue perceber, na verdade, a gente até fazendo a psicoterapia, porque dentro da psicoterapia a gente vai analisando fatos, situações do nosso dia a dia, para não deixarmos que aquele mesmo padrão, né, volte a repetir. Eu já citei aqui num programa anterior aquela criança que foi para a escola, botaram um apelido, né, fizeram o bullying, aí a mãe foi, tirou ele da escola, foi para outro lugar. Aí ele foi para outra escola, colocaram o apelido, aquele garoto ficou aborrecido, ficou nervoso, começou a chorar, a mãe reclamou, tirou ele, foi para outra escola. Aí aconteceu a mesma coisa, aí a mãe botou a culpa nos colegas, no diretor da escola, que permitia aquilo. Como é que pode? É um absurdo. Mudou até de cidade. E continuou acontecendo a mesma coisa. Botava o apelido do garoto, ficava magoado, ficava com raiva, e aí mudava de novo de escola. Veja, era um padrão que se repetia. E qual é a coisa mais comum, a situação mais comum? Se posicionar como vítima. Coitadinho de mim, estão botando apelido em mim, estão fazendo isso, coitadinho de mim. Veja, ele não vai nunca conseguir mudar os colegas dele. Mas ele pode se mudar. Se não é se mudar de cidade, não. Se mudar em relação à atitude. Quando ele foi já para um outro lugar, que ele já estava de saco cheio de tanto colocar apelido nele, e aí falou, meu Deus, eu vou falar isso com a minha mãe vai chegar, vai fazer um fuzuê lá na escola, vai me tirar da escola, a gente vai mudar para outra, não aguento mais, não. Quer saber? Querem botar apelido? Bota apelido, não vou nem me esquentar. E aí ele mudou o padrão de comportamento. E quando você não liga para o apelido, o que é que acontece? O apelido pega? Não pega. Os garotos deixaram ele em paz. É dentro dessa proposta aí, percebe? Né? Não é necessariamente a armadilha, mas é a oportunidade de você perceber os seus padrões de comportamento, de atitudes que sempre se repetem. Em situações que você se coloque como vítima, mas por quê? O que acontece? Provocam uma situação comigo e a minha reação, repara que quase sempre vai ter sido a mesma. E aí, diante dessa percepção, opa, eu sempre reagi da mesma forma. É por isso que acontece a mesma coisa. A esposa que o marido chega em casa e bate nela. Aí ela fica, meu marido bate em mim, eu não aguento mais e tal, né? E aí na semana seguinte o marido chega e bate nela de novo. E ela fica, meu Deus, eu não aguento mais, o marido bate em mim e tal. E chega na outra semana, o marido chega e bate nela. Gente, não é necessariamente a culpa do marido. Como assim, Sérgio? Agora eu vou te dar um clique, eu vou dar um stop aí, eu vou dar um pause. Não, mas veja só. É um padrão que está se repetindo. O marido chega, bate nela, ela começa a chorar e fica tudo isso. Por que ela não chega? Né? Na próxima vez que for bater, ela aponta o dedo para ele e fala assim, olha só, eu vou te denunciar na delegacia. Eu vou na delegacia agora. Eu tenho testemunhas aqui, eu mostrei para as pessoas as marcas de quando você me bateu e eu vou na delegacia agora. Quero ver você bater. Será que ele vai bater? Não é porque ele mudou, não. Foi você que mudou o teu padrão, colocando agora uma mudança de atitude. Que aí sim
provocou uma reação diferente naquele marido que antes batia. Percebe? É isso que a gente precisa compreender. E a gente parar com essa vitimização, de se colocar de coitadinho tal, e mudar a nossa atitude. Tem a pergunta aqui dela também, ó. Como acessar a minha essência para não me contaminar com o mundo exterior que é ilusório? Um passo você já está fazendo, ouvindo a Rádio Brasil Espírita. Percebendo, como Jesus disse, meu reino não é deste mundo, na casa de meu pai há muitas moradas. Perceber que a vida real não é esta aqui da encarnação, mas a do plano espiritual. Perceber, então, que a gente pode trabalhar bons valores, pode trabalhar o sentimento do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência. E com isso você trabalha a sua reforma íntima. Com isso você vai cumprir o seu objetivo de encarnação. Você reencarnou para quê? Para ficar rico? Para ficar pobre? Você reencarnou aqui para desenvolver virtudes, para corrigir defeitos. E com isso ter esse progresso. Mas por que eu não fico lá no plano espiritual? Por que eu tive que reencarnar? Vamos supor o seguinte, eu vivo num plano espiritual onde a minha proposta é ser médico. Curar as pessoas, ajudar no auxílio das doenças, né? Para curar as doenças daquelas pessoas. E aí, no plano espiritual, ninguém tem doença onde eu vivo. O que esse médico vai fazer? Nada. Então ele vem, reencarna, muitas vezes num lugar onde tenha a necessidade do médico para que ele possa desenvolver essa virtude. Compreende aí? E finalmente aqui ela coloca, né? Eu me vejo na vitimização. Olha aí o que a gente falou da vitimização. Porque acho que não tive oportunidade de conseguir bens materiais, como meu carro, minha casa, necessitar ajuda da minha família. Como eu posso ver o lado positivo disso? Tenho medo de não conseguir ser independente, de não ter meu cantinho, de não conseguir construir minha família. Será que é querer demais? Tem algo errado nisso? Veja só, um passo de cada vez. Existe uma coisa chamada preocupação. O que é preocupação? É se pré-ocupar. Você já está ocupando a sua mente com várias coisas negativas. Faça a sua parte direitinho. Quem sabe, de repente, você não seja rica, porque numa outra vida você teve uma oportunidade de ser rica e ao invés de trabalhar as virtudes, auxiliar o próximo, fazer o bem e tudo mais, utilizou aquela riqueza talvez para explorar as outras pessoas, para querer mandar em todo mundo. Muitas vezes acontece, a gente veio, reencarnou, a pergunta é, por que será que você pediu ao seu mentor espiritual, planejou com o seu mentor espiritual voltar nesta condição? Com este pai que você tem, com esta mãe que você tem, voltou na casca feminina, não na casca masculina, mas pode ter vindo numa outra vida como homem, nessa veio como mulher. Por que será? Qual o propósito? O que eu posso tirar de bom nisso? O que eu posso produzir de bem nisso? Várias pessoas com a situação de não ter a riqueza descobrem que para ajudar o próximo não precisa ser rico. Descobrem que de repente, não tendo aquela riqueza, não vão ter tantas pessoas que vão se aproximar dela por puro interesse. Não pode ter pedido isso? Para eu poder ter um discernimento melhor, são tantas as razões, né, que vale a pena a gente refletir. O WhatsApp continua à disposição. Você pode mandar outras perguntas aí, né? Então ela coloca, como atingir a independência emocional nessa encarnação cheia de armadilhas ilusórias e diárias, trabalhando a reforma íntima. Trabalhando isso, essa vigilância. O que eu fiz hoje no meu dia? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito melhor? Opa, tem uma situação aqui que eu posso me policiar para agir diferente do padrão que eu venho apresentando sempre nesta vida e possivelmente até numa vida anterior. Com isso sim, a gente vai melhorando, vai percebendo. Tá ok? Espero ter conseguido tirar aí todas as dúvidas. Ainda tem outras que depois eu vou responder pelo WhatsApp. Tá ok?
Mas o nosso tempo está finalizando. Semana que vem vai ser o feriado do Dia de Finados, então a gente não vai transmitir programa, porque no dia de feriado aqui, onde fica o estúdio da gente, não abre, tá? Então, na quarta-feira, falei segunda? Não, falei semana que vem, quarta-feira, dia 2. Então, a gente vai retornar dia 9 de novembro com mais um programa ao vivo, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Ó, você aí que parou de ver o futebol, né? Tá um jogo michuruca aquele lá, né? Foi a melhor coisa que fez, né? E quem ficou lá vendo, né? Ó, perdeu, né? Perdeu uma ótima oportunidade, um momento aqui muito legal. Tá certo? Estamos finalizando o programa de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado daqui a 2 semanas. Tchau, tchau!